Meu nome é Silvério, tenho 48 anos, e o que eu vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente. É uma história que muita gente da minha vila finge esquecer, porque lembrar dói. Mas eu lembro, e não passo um dia sequer sem escutar, mesmo que só dentro da minha cabeça, o som da água se movendo de madrugada. A gente vivia num lugarejo chamado Porto das Almas, escondido no meio do rio Jutaí, cercado por igarapés, mata fechada e um silêncio que só a floresta sabe fazer. Quando escurecia, parecia que o mundo lá fora deixava de existir. E tudo, o que sobrava era o som dos bichos e o farfalhar das folhas, ou às vezes nem isso. A Ritinha era filha da dona Cacilda, uma menininha franzina, mas cheia de vida. Olho arregalado, cabelo escorrido, vivia correndo com os pés sujos pelo barranco. Falava sozinha, dizia que conversava com gente da água. A gente ria, achava que era coisa de criança. Até o dia em que ela sumiu. Foi numa terça-feira. Ela saiu de manhãzinha com um balde na mão, dizendo que ia buscar manga no quintal da dona Ludovina. Era um caminho curto, 30 passos pela trilha, passando por um campo de capim alto que dava direto numa subida onde ficava a casa da velha. Mas ela nunca chegou lá. A velha Ludovina jurava que ficou o dia todo esperando a menina. E ninguém mais viu a Ritinha desde o momento que ela saiu. Sumiu sem som, sem grito, sem pegada. Como se a floresta tivesse engolido. A vila parou. Todo mundo largou o que estava fazendo. Os homens entraram mata adentro, com facão, lamparina e cachorro. Vasculharam por dias. Até que no quarto dia acharam alguma coisa. Era o sapatinho da Ritinha. Um só. Boiando no meio do igapó, aquela parte da mata onde as árvores crescem dentro da água escura. Lugar onde nem o sol entra direito, e as raízes parecem mãos retorcidas saindo da lama. E perto do sapatinho, uma pegada. Só que não era humana, era grande. Com 3 dedos longos, unidos por uma membrana fina, como de um pato, mas com garras na ponta. E o chão ao redor da marca estava como? Apodrecido. A água ali tinha cheiro de sangue e mofo. O velho seu Zé, o mais antigo da vila, foi o primeiro a dizer em voz alta: "Isso é coisa do Ipupiara." Ele voltou. Na nossa cultura, o Ipupiara é um ser das águas fundas. Meio homem, meio bicho. Vive onde o rio é tão escuro que nem peixe se atreve. Dizem que ele arrasta as pessoas pelos tornozelos, suga a alma pela boca e depois devolve o corpo, mas vazio. Naquela noite, a dona Cacilda disse que escutou passos dentro da casa, mas ela morava sozinha, só ela e Ritinha, que já tinha sumido fazia dias. Foi olhar e viu marcas de pé molhado no chão. Pés pequenos, de criança, indo direto para o quarto da menina, mas o quarto estava trancado por dentro. Chamaram o pajé. Fizeram reza, queimaram cipó caboclo e passaram sal grosso nas portas. Mas nada adiantava. Todo dia o rio subia um pouco mais, mesmo sem chuva. Os bichos da mata sumiram. Nenhum som, nenhum movimento. Na sexta noite, a velha Ludovina apareceu batendo na casa de todo mundo, aos gritos. Disse que tinha visto a Ritinha, caminhando no rio, como se a água fosse chão. Ela estava pálida, com o cabelo colado na pele e os olhos completamente pretos, sem pupila, sem vida. E sorria. Um sorriso que não era de criança. A Ludovina tentou falar com ela, mas a menina virou o rosto devagar e desapareceu na água como fumaça sendo sugada por redemoinho. Depois disso, os peixes começaram a morrer. Todos, inchados, boiando de barriga para cima. A aldeia entrou em pânico. A água do poço ficou turva, com gosto de ferro. E o cheiro, meu Deus! O cheiro era como de carne deixada ao sol por dias. Na 7ª noite, o corpo da Ritinha apareceu. Foi achado por um pescador, dentro de uma rede presa num galho submerso. O corpo não estava inchado, nem mordido, nem apodrecido. Parecia recente, quase dormindo. Mas havia algo errado. A pele estava fria como pedra de fundo de rio, os olhos abertos e por dentro das pálpebras. Tinham pequenas larvas que brilhavam no escuro. O mais estranho, o coração dela ainda batia. Devagar, irregular, como se algo lutasse para manter aquele corpo de pé. O pajé disse que aquilo já não era mais a Ritinha.
Era só uma casca, uma oferenda que o Ipupiara devolveu como aviso. A enterramos pela segunda vez. Desta vez com caixão de madeira dura, pregos de ferro e cruz com sangue de galo preto. Mas mesmo assim, algumas noites depois eu acordei com o barulho de alguém chamando meu nome. Era uma voz de criança. Vinha do rio. Do lado de fora da janela. Eu olhei. E juro por tudo o que tenho que vi a Ritinha, parada em pé na água até a cintura, com o mesmo sorriso, e uma lágrima escorrendo de um dos olhos pretos. Vem brincar, Silvério. Fechei os olhos e só fui abri-los de manhã. Hoje, décadas depois, eu nunca mais voltei para aquela vila. Mas às vezes, nos sonhos, eu ainda escuto a voz dela e o som da água se movendo atrás de mim. Nunca confie em pegadas molhadas. E se a água te chamar, não responda. Esse caso quem me contou foi meu tio Agenor, um homem calejado de mata e de medo. Ele jurava por tudo que viu com os próprios olhos, e ninguém na vila nunca teve coragem de chamar ele de mentiroso. Porque quando ele contava, a voz tremia, os olhos enchiam d'água, e o silêncio depois do relato era mais forte que o próprio medo. Lá para os anos 80, houve uma leva de retirantes que tentaram fixar moradia entre o rio Purus e a foz do Apuí. Famílias inteiras, fugindo da seca, dos garimpeiros, das promessas falsas de terra. Muitos se embrenharam em clareiras esquecidas, abrindo espaço no facão, construindo com o que achavam. Madeira, palha, barro. Uma dessas famílias ergueu uma casa aos pés de uma samaúma gigantesca, tão grande que 5 homens de braço dado não conseguiam abraçar. A copa se espalhava como um véu verde por cima do barraco. À sombra da árvore, o chão era sempre úmido, frio, e nunca crescia capim. O povo antigo dizia que Samaúma era árvore de encantado, que nela morava coisa que não devia ser perturbada. Mas a família não quis saber. Precisavam de sombra, água e silêncio. E ali acharam tudo isso. Por 3 semanas, tudo parecia normal. Mas então, começaram os barulhos. Na primeira noite foi o som de gente chorando, de dentro da mata, como se uma mulher soluçasse sem parar. Depois vieram os sussurros nas paredes quando todos já estavam dormindo. Ninguém entendia o que era dito, mas todos ouviam. Palavras abafadas, em língua que ninguém reconhecia. Na segunda semana, o pai da família, seu Walter, acordou com a sensação de que alguém o observava. Foi à janela e viu, lá fora, uma figura parada aos pés da árvore. Um vulto, alto, imóvel e sem rosto. Os olhos não estavam onde deviam. Estavam no peito. 2 brilhos brancos, redondos, no meio do tronco escuro. E aí começaram os desaparecimentos. Primeiro, foi a menina mais nova. Suma num piscar de olhos. Estava brincando com folhas do lado de fora e quando a mãe olhou, já não estava mais. Nem pegada, nem som, nem grito. Só um colar de miçangas no chão, com as miçangas derretidas, como se tivessem passado pelo fogo. Depois foi o cachorro. E logo o irmão mais velho, sumido sem deixar vestígio. Mas a Samaúma começou a mudar. A casca da árvore escureceu, inchou em certas partes e o tronco ficou com formas estranhas, como se dentro dela algo tentasse sair, ou se mexesse lentamente. Um dos filhos jurava que à noite a árvore respirava. A copa se agitava mesmo sem vento, e às vezes ela sussurrava. As palavras voltaram, mais claras agora. Uma mistura de tupi antigo com sons que nem pareciam humanos. Mas o que ficou nítido, uma noite, foi um nome. Iurupari. Segundo meu tio, esse nome era antigo, uma entidade ancestral. Um espírito selvagem ligado à floresta viva, nem bom nem mau, apenas indomável. Dizem que quando alguém corta a mata sagrada, acorda o que dormia. E quando se constrói sob a sombra da Samaúma, o espírito ganha corpo. Foi numa noite de tormenta que tudo acabou. O tio Agenor fazia parte de um grupo que foi procurar a família, que já estava sem dar notícias havia mais de uma semana. Ao chegar na clareira, encontraram a casa vazia, portas abertas,
Louça na mesa, comida servida. E ninguém. Só um cheiro insuportável de seiva apodrecida e sangue. Ao se aproximar da árvore, viram algo no tronco. Rostos. Vários rostos. Humanos entalhados na madeira, mas não esculpidos. Pareciam formados de dentro para fora, como se os corpos tivessem sido absorvidos pela samaúma e empurrados contra a casca. Olhos abertos, bocas congeladas em gritos silenciosos. Inclusive o da menina, inclusive o do pai. No centro, de onde saía um filete de seiva escura, havia algo como um umbigo, um buraco profundo que pulsava lentamente, como o coração de alguma coisa ainda viva. Agenor não esperou mais. Saiu correndo. Vomitou 3 vezes no caminho. Quando chegou na vila, estava pálido e com os olhos vidrados. A clareira foi queimada. A árvore, não. Ninguém conseguiu cortar a samaúma, nem com machado, nem com motosserra. Dizem que a cada 7 anos o lugar reaparece. A clareira se abre de novo, como se o tempo recomeçasse. E quem passa por perto sente cheiro de comida fresca, ouve risadas de criança e vê luz de lampião acesa. Mas quem se aproxima nunca mais volta. A floresta tem casa. E quando você invade o lugar errado, ela arranja um jeito de fazer você ficar. Aquela noite não parecia pertencer a este mundo. A água crescia, a lua sumia e o rio carregava segredos que a gente não devia tocar. Relato da parteira Carmelita, direto da aldeia Furo das Almas. A Amazônia é um lugar onde o sobrenatural se mistura com o cotidiano. Mas alguns segredos são tão antigos e sujos que poucos têm coragem de falar, e menos ainda de encarar. O boto cor-de-rosa, lenda que encanta e amedronta, sempre foi conhecido como o sedutor das águas, um ser que se transforma em homem para levar as moças para o fundo do rio. Mas essa é só a casca da história. Lídia nasceu numa vila ribeirinha às margens do rio Madeira, com uma mancha vermelha que parecia escama no ombro esquerdo. Os mais velhos diziam que era um sinal, que ela carregava uma marca do rio, um pacto antigo, silencioso. Naquela vila, a vida era simples, mas cheia de rituais, rezas e histórias passadas ao redor da fogueira. Até o dia em que o rio, que o sempre fora amigo, decidiu ficar hostil. Era uma noite de cheia como nunca vista. A água invadiu as plantações, o barro invadiu as casas, e um cheiro fétido como de peixe morto e decomposição pairava no ar pesado e quente. Foi aí que apareceu. Primeiro um sussurro no vento, suave e melancólico, chamando o nome de Lídia. Depois a forma. Ele era alto, com pele molhada que brilhava sob a luz fraca das tochas, vestido de branco imaculado, olhos negros como um poço sem fundo. O sorriso. Dentes afiados em forma de presas que pareciam cortados irregularmente, com manchas escuras entre eles, como se o sorriso fosse uma boca cheia de sangue coagulado. Seu nome era Albano. Ele não era o boto encantador que os velhos contam. Albano era uma criatura ancestral, feita de escuridão líquida e fome antiga. Uma fera que se alimenta de almas perdidas. Lídia, hipnotizada, desaparecia todas as noites. Voltava com os cabelos encharcados de lama e folhas, a pele fria, translúcida, em algumas partes, e olhos vazios, distantes. Às vezes falava sozinha em línguas esquecidas, como se conversasse com o rio. Seu corpo começou a mudar. Pequenas membranas surgiam entre os dedos, como nadadeiras frágeis. A pele ganhava um brilho úmido, escamas delicadas apareciam nas têmporas e no pescoço. E as vozes. Durante o dia, sussurros indecifráveis ecoavam do seu quarto. À noite, gritos cortavam a escuridão, misturados com risadas estridentes quase desumanas. Tentaram ajudá-la. A parteira Carmelita fez benzimentos, rezas e banhos sagrados, mas nada parava Albano. Na noite da última cheia, uma névoa gelada e pegajosa tomou a vila. O ar ficou pesado, como se fosse possível sentir a respiração lenta e pesada de algo enorme e invisível. Lídia ajoelhou-se na lama da margem, o corpo começando a se rachar como se fosse uma casca de árvore velha. Seus olhos mudaram. Tornaram-se grandes, negros, com um brilho perverso como um espelho d'água morto. E então,
Albano revelou sua forma verdadeira. Uma criatura gigantesca, metade homem, metade peixe, coberta de escamas negras que brilhavam, como carvão molhado, com garras longas e afiadas, e uma boca cheia de presas que pingavam um líquido grosso e vermelho, quase preto, com um cheiro forte de ferro e podridão. O grito que soltou era tão estranho que parecia não vir da terra nem da água, mas de um abismo ancestral. Lídia foi puxada para dentro do rio, seu corpo contorcendo-se e se transformando, membranas crescendo entre seus dedos, os cabelos flutuando como algas negras, os olhos ganhando uma luz fria e assassina. Na manhã seguinte, a vila estava deserta, as redes de pesca rasgadas, as casas abandonadas. No lugar onde Lídia desaparecera, havia pegadas estranhas na lama. Começavam humanas, mas terminavam em nadadeiras e garras profundas, e ao lado, marcas que pareciam arranhões feitos com unhas afiadas, rasgando a terra. Parteira Carmelita foi a única que ficou. Ela conta que nas noites de lua cheia ainda escuta os cantos sombrios do rio, misturados com risos e gritos abafados, e que lá dentro nadam dois botos, um grande negro com olhos que queimam como brasa, outro menor com cabelos molhados brilhando à luz da lua, um olhar vazio que se volta para a vila, sempre faminto. Mas o pequeno boto não é mais humano, é Lídia. Para sempre, presa entre dois mundos, um grito silencioso que flutua nas águas escuras, uma presença que espreita, esperando a próxima vítima. Nunca confie no rio, meu filho. Ele carrega mais do que água. Ele carrega o que o homem não pode compreender. Quando a floresta silencia, não é só o vento que desaparece, é a vida. E o que sobra é o sussurro de algo que devora o corpo e a alma. Relato do caçador Raimundo, direto da aldeia Uirapuru. Na imensidão da floresta amazônica, onde a luz do sol mal toca o chão e as árvores antigas se erguem como guardiãs de um segredo sombrio, existe um terror que não se conta em histórias para crianças. Um horror que se esconde entre as folhas e nos buracos profundos da terra, esperando o momento certo para surgir. Raimundo era um caçador experiente, homem de poucas palavras e respeito à mata. Nascido e criado no coração da Amazônia, conhecia cada trilha, cada som da floresta. Mas havia uma regra que ele sempre seguiu: jamais ir para a parte mais densa da mata depois do pôr do sol. Não por medo bobo, mas por respeito ao desconhecido. Numa tarde sufocante, quando o céu se tingia de vermelho como sangue, Raimundo decidiu caçar para alimentar sua família. O ar estava pesado, quase palpável, e um silêncio estranho dominava o ambiente. Nenhum canto de pássaro, nenhum barulho de inseto, só o som abafado de seus passos na folhagem seca. À medida que ele se aprofundava, uma névoa rasteira começou a surgir entre as raízes e cipós, envolvendo tudo em um véu frio e úmido. O cheiro forte de morte entrou em suas narinas. Uma mistura de carne podre, enxofre e terra molhada que parecia impregnar sua pele. De repente, o chão tremeu levemente como um aviso. Um som baixo e gutural rompeu o silêncio. Um rugido ancestral que parecia ecoar do coração da floresta. Era o bramido de algo que não pertencia a este mundo. Ele parou, sentiu um arrepio que subiu pela espinha e congelou seu sangue. No meio das sombras, uma figura surgiu. Uma criatura monstruosa, imensa, coberta por uma pelagem negra e suja, enroscada em nós e algas. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas, iluminando uma face de cicatrizes abertas, algumas pulsando com uma luz tênue e doentia, como feridas que nunca cicatrizavam. Sua boca se abriu lentamente, revelando uma fileira de dentes tortos, irregulares, alguns quebrados e outros escurecidos pelo tempo e pela podridão. Uma língua grossa e vermelha lambia os lábios com um som úmido e repugnante, enquanto pingava uma saliva espessa que cheirava a ferro velho e sangue putrefato. O Mapinguari estava diante de Raimundo. A criatura avançou, suas garras enormes e deformadas arrancando pedaços do solo com um som seco e brutal. A cada passo a terra tremia, as árvores pareciam encolher,
e o próprio ar ficava mais denso, dificultando a respiração do caçador. Ele tentou correr, mas o Mapinguari parecia prever cada movimento, surgindo nas sombras à sua frente, bloqueando cada rota de fuga. No desespero, Raimundo tropeçou e caiu em um buraco raso, cheio de ossos, crânios humanos e de animais, quebrados e enterrados em um amontoado grotesco. O cheiro ali era insuportável, uma mistura de sangue velho, decomposição e algo que ele não conseguia identificar, uma essência tão antiga quanto a floresta. Enquanto tentava se levantar, ouviu uma voz estridente, sussurrando palavras em uma língua ancestral, cheia de dor e ódio. Era como se a própria floresta falasse, amaldiçoando aqueles que ousavam perturbá-la. O Mapinguari desceu no buraco atrás dele, e Raimundo viu os olhos da criatura brilhando com uma luz infernal. A boca abriu num rugido ensurdecedor que parecia rasgar a realidade. E ele sentiu o impacto das garras cortando sua carne, o frio da morte se infiltrando nos ossos. Mas o terror não era só físico. Naquele momento, o caçador sentiu sua alma sendo puxada para um abismo invisível, como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Memórias, medo, dor, tudo se embaralhava num pesadelo sem fim, enquanto o Mapinguari sugava sua essência. Na manhã seguinte, os moradores da aldeia encontraram Raimundo deitado na margem do rio, pálido, ensanguentado e com os olhos vidrados, abertos num silêncio aterrador. Ele não conseguia falar, mas um sussurro saiu de seus lábios. Ele vem por todos nós. O Mapinguari, ele nunca esquece. Desde então, a vila vive numa tensão constante, ouvindo o uivo estranho que sobe da floresta, sentindo a presença invisível da criatura que protege a mata com ferocidade selvagem, um monstro nascido do medo e da própria alma da Amazônia. Nunca subestime a floresta, porque ela é viva, e ela guarda horrores que o homem não pode entender. Eu sempre pensei que as histórias do interior, aquelas que os mais velhos contam em volta do fogo, eram exageros, lendas para assustar crianças ou afastar curiosos da floresta. Até o dia em que encontrei o Zé Raimundo, o homem que caçava sombras. E o que ele me contou bem foi a coisa mais aterrorizante que já ouvi. Zé era um seringueiro conhecido na região, homem rude, solitário, acostumado a lidar com o medo da mata, os perigos da selva e as coisas que não se explicam. Tinha o olhar duro, a voz baixa e o passo silencioso, como se a própria floresta o tivesse moldado à sua imagem, resistente e misterioso. Mas nos últimos meses antes de desaparecer, Zé mudou. Ele se fechou em silêncio, evitava os vizinhos, e suas noites foram tomadas por pesadelos que o deixavam suando frio. A causa disso? Uma trilha esquecida no coração da floresta amazônica, onde luz e sombra se confundem. A trilha onde ele viu pela primeira vez a sombra que não deveria existir. Era uma tarde abafada, sem vento, quando ele resolveu ir mais fundo, onde ninguém mais se aventurava. A floresta fechava-se como um túmulo ao redor dele. As árvores gigantescas bloqueavam o sol. A umidade era quase palpável, e o ar pesado parecia congelar o tempo. Passo a passo, o silêncio absoluto o consumia. Nem mesmo os insetos cantavam. Ele sentia o peso da escuridão, uma presença que parecia observar cada movimento. E então ela apareceu, uma sombra viva, densa, como um nevoeiro espesso, mas com vontade própria, deslizando entre as árvores. Zé parou. O coração disparou. A faca tremia em sua mão. Aquela sombra parecia sugar toda a luz, toda a esperança, deixando um rastro de vazio e frio. No começo, ele tentou ignorar, mas a sombra o perseguiu noite e dia, infiltrando-se nos seus sonhos, sussurrando palavras em línguas esquecidas, histórias de almas aprisionadas de um abismo que nunca fecha a porta. Com o passar das semanas, a saúde de Zé se deteriorou. Ele emagreceu, sua pele ficou cinza e seus olhos vermelhos pareciam lanternas da própria perdição. Nos vilarejos, sussurravam que a sombra o possuía, que ele estava condenado. Aos poucos, ele começou a ouvir a sombra falando com ele, uma voz rouca e profunda, cheia de promessas e ameaças. Venha até o coração da floresta.
Entregue sua alma. Junte-se à escuridão eterna, diziam os sussurros que queimavam como fogo negro dentro da mente dele. Numa noite sem lua, Zé resolveu enfrentar o que quer que fosse aquela sombra. Armado apenas com um facão enferrujado e uma lamparina trêmula, ele seguiu a trilha amaldiçoada até uma clareira onde a luz parecia se dissolver. Lá, a sombra tomou forma, não humana, mas com traços grotescos. Um vulto alto, esguio, feito de fumaça negra e sombras solidificadas. Seus olhos eram 2 buracos flamejantes que sugavam a vida, e sua boca se abria num sorriso monstruoso, cheio de dentes afiados que rangiam como lâminas. Zé atacou com tudo que tinha, mas era inútil. A sombra desviava, fluía pelo ar como um predador sobrenatural. A cada golpe desferido, a sombra parecia rir, um som que misturava o choro de crianças perdidas e o rugido de animais feridos. A luta durou horas. O seringueiro, cansado, caiu no chão, sentindo um frio glacial invadir seus ossos, enquanto a sombra se aproximava para seu golpe final. Foi aí que ele viu, no interior daquela criatura, milhões de olhos negros piscando, rostos contorcidos de vítimas anteriores, almas presas no limiar da escuridão. A mão da sombra tocou seu peito, e Zé sentiu a vida se esvaindo, seu corpo congelando no tempo, sua alma sendo puxada para um abismo sem fim. Na manhã seguinte, os amigos encontraram o corpo dele, frio e imóvel, de olhos arregalados e sorriso torto. O sorriso de quem viu o inferno e perdeu a razão. Ao redor do corpo, no chão úmido, marcas negras que pareciam pegadas feitas de fumaça que se dissipavam lentamente no ar, como se a escuridão ainda estivesse ali rondando. Dizem que desde então qualquer um que passa por aquela trilha sente o peso do olhar da sombra, que nas noites sem lua é possível ouvir sussurros vindos da floresta e ver vultos que não pertencem a este mundo, e que o homem que caçava sombras talvez não tenha sido o último. A floresta guarda seus segredos e algumas sombras jamais se deixam caçar. Eu sempre pensei que as histórias do interior, aquelas que os mais velhos contam em volta do fogo, eram exageros, lendas para assustar crianças ou afastar curiosos da floresta. Até o dia em que encontrei o Zé Raimundo, o homem que caçava sombras. E o que ele me contou bem foi a coisa mais aterrorizante que já ouvi. Zé era um seringueiro conhecido na região, homem rude, solitário, acostumado a lidar com o medo da mata, os perigos da selva e as coisas que não se explicam. Tinha o olhar duro, a voz baixa e o passo silencioso, como se a própria floresta o tivesse moldado à sua imagem, resistente e misterioso. Mas nos últimos meses antes de desaparecer, Zé mudou. Ele se fechou em silêncio, evitava os vizinhos, e suas noites foram tomadas por pesadelos que o deixavam suando frio. A causa disso? Uma trilha esquecida no coração da floresta amazônica, onde luz e sombra se confundem. A trilha onde ele viu pela primeira vez a sombra que não deveria existir. Era uma tarde abafada, sem vento, quando ele resolveu ir mais fundo, onde ninguém mais se aventurava. A floresta fechava-se como um túmulo ao redor dele. As árvores gigantescas bloqueavam o sol. A umidade era quase palpável, e o ar pesado parecia congelar o tempo. Passo a passo, o silêncio absoluto o consumia. Nem mesmo os insetos cantavam. Ele sentia o peso da escuridão, uma presença que parecia observar cada movimento. E então ela apareceu, uma sombra viva, densa, como um nevoeiro espesso, mas com vontade própria, deslizando entre as árvores. Zé parou. O coração disparou. A faca tremia em sua mão. Aquela sombra parecia sugar toda a luz, toda a esperança, deixando um rastro de vazio e frio. No começo, ele tentou ignorar, mas a sombra o perseguiu noite e dia, infiltrando-se nos seus sonhos, sussurrando palavras em línguas esquecidas, histórias de almas aprisionadas de um abismo que nunca fecha a porta. Com o passar das semanas, a saúde de Zé se deteriorou. Ele emagreceu, sua pele ficou cinza e seus olhos vermelhos pareciam lanternas da própria perdição.
Nos vilarejos, sussurravam que a sombra o possuía, que ele estava condenado. Aos poucos, ele começou a ouvir a sombra falando com ele, uma voz rouca e profunda, cheia de promessas e ameaças. Venha até o coração da floresta. Entregue sua alma. Junte-se à escuridão eterna, diziam os sussurros que queimavam como fogo negro dentro da mente dele. Numa noite sem lua, Zé resolveu enfrentar o que quer que fosse aquela sombra. Armado apenas com um facão enferrujado e uma lamparina trêmula, ele seguiu a trilha amaldiçoada até uma clareira onde a luz parecia se dissolver. Lá, a sombra tomou forma, não humana, mas com traços grotescos, um vulto alto, esguio, feito de fumaça negra e sombras solidificadas. Seus olhos eram dois buracos flamejantes que sugavam a vida, e sua boca se abria num sorriso monstruoso, cheio de dentes afiados que rangiam como lâminas. Zé atacou com tudo que tinha, mas era inútil. A sombra desviava, fluía pelo ar como um predador sobrenatural. A cada golpe desferido, a sombra parecia rir, um som que misturava o choro de crianças perdidas e o rugido de animais feridos. A luta durou horas. O seringueiro, cansado, caiu no chão, sentindo um frio glacial invadir seus ossos, enquanto a sombra se aproximava para seu golpe final. Foi aí que ele viu, no interior daquela criatura, milhões de olhos negros piscando, rostos contorcidos de vítimas anteriores, almas presas no limiar da escuridão. A mão da sombra tocou seu peito, e Zé sentiu a vida se esvaindo, seu corpo congelando no tempo, sua alma sendo puxada para um abismo sem fim. Na manhã seguinte, os amigos encontraram o corpo dele, frio e imóvel, de olhos arregalados e sorriso torto. O sorriso de quem viu o inferno e perdeu a razão. Ao redor do corpo, no chão úmido, marcas negras que pareciam pegadas feitas de fumaça que se dissipavam lentamente no ar, como se a escuridão ainda estivesse ali rondando. Dizem que desde então qualquer um que passa por aquela trilha sente o peso do olhar da sombra, que nas noites sem lua é possível ouvir sussurros vindos da floresta e ver vultos que não pertencem a este mundo, e que o homem que caçava sombras talvez não tenha sido o último. A floresta guarda seus segredos e algumas sombras jamais se deixam caçar.